Vamos à palavra de Deus nesta noite. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Eu quero ler os versos 1 a 4. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 a 4. E diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Paulo está dizendo de uma nova condição que nós, como crentes, vivemos. Ele fala: se nós já ressuscitamos, para ressuscitar você tem que morrer. Então, a nossa morte em Cristo Jesus e a nossa ressurreição nos eleva numa outra posição de buscar o Senhor, estar permanentemente buscando a Deus. Eu falei no domingo pela manhã sobre as nossas prioridades. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Paulo está recomendando, veja, nós fomos levados, nascemos para o alto. O nosso pensamento tem que ser para o alto. Mas é difícil, a gente nota que a influência do mundo é muito grande sobre a nossa vida. Se você não tiver determinação, alvo para seguir, você é envolvido com as circunstâncias da vida. E nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para uma outra posição: buscar a Deus. Quando nós olhamos, via de regra, o crente, ele se dá por satisfeito quando ele cumpre um ritual. Ele vem à igreja semanalmente, frequenta os cultos de ceia, e ele satisfaz apenas com isso. E nós não temos a disposição de buscar o Senhor mais. Lemos a Bíblia de vez em quando, oramos ao Senhor ao levantar e ao tomar a refeição, não temos uma vida profunda de oração. E Paulo está dizendo que eu devo buscar o Senhor. Tem um texto no Velho Testamento, não sei se é Jeremias 29 e 13, se não me engano. Buscai ao Senhor, esse é o padrão. Hein? 55:8, né? Enquanto se pode achar, não, mas tem um outro que acho que o Jeremias 29 fala: buscar de todo o coração. Esse é o padrão. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Isaías 55 diz: buscar-me-eis e me achareis. Agora, Jeremias está dizendo que o padrão para buscar o Senhor é de todo o coração. O coração tem que estar livre. Esse também é em ressonância com o mandamento do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Então Deus não quer reservas.
E como é que nós vamos viver, buscar ao Senhor numa situação dessa que nós vivemos, aonde a atração do mundo é fascinante para a nossa vida? Nós temos fascínio pelas belezas do mundo que são passageiras. Nós deveríamos voltar para o Senhor. O avivamento que tanto nós necessitamos é a volta do crente para o Senhor, para a palavra e para a oração, para a busca de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então nós temos uma vida rotineira que levantamos, trabalhamos, temos a expectativa de progresso material, mas não temos a expectativa de progresso espiritual. Tem um texto, me engano, Lucas 12, 15, que Jesus fala: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A riqueza do homem não é o que ele tem de material, é a presença de Deus. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não, na abundância dos bens que ele possui. E nós estamos trocando a presença de Deus. Nós temos afã para correr atrás, mas não temos afã para buscar o Senhor, consagrar a vida. Aí eu também me incluo. Por que nós não temos dons espirituais aqui na igreja? Muito pouco. Hein? Porque a gente não busca. Deus não é bom, Deus não é generoso, Deus não quer adornar a sua igreja, mas requer tempo, e nós não buscamos o Senhor. Eu acho que não só tempo. Eu acho que uma entrega, como você está falando aí, santidade, por aí vai. Veja, se eu busco a Deus, se eu me aproximo de Deus, automaticamente eu vou ter que mudar a minha vida, postura. Eu vou me santificar. Se eu tenho, veja, o coração anelante pelas coisas de Deus, é que ele coloca Deus acima de tudo. Paixão pelo Senhor. Eu sei que tem, exatamente. O problema nosso é que nós não queremos. Tá? O problema nosso é que nós não queremos, porque demanda tempo. Você tem que ter mais tempo com o Senhor. Buscar, veja, conhecimento de Deus, conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Você tem que parar para estudar. Isso leva tempo. Quem que faz isso? Ninguém gosta. Ele vai com expectativa. A hora que Jesus toca naquilo que prendia o coração dele, a Bíblia diz que ele sai triste. Muitas vezes nós temos coisas que nos prendem mais do que o Senhor. Deus não é tão importante e valioso como nós deveríamos. Veja, e nós temos vida. Quando Jesus é levantado, se já ressuscitaste com Cristo, essa ressurreição espiritual é a vida dele que é implantada em nós. Nós temos algo que o mundo não tem, nós temos a vida de Cristo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso deveria nos impulsionar para buscar mais a Deus.
Nós sabemos que Ele é bom e Ele quer nos encher da sua plenitude. Está lá em Efésios 3,19. Só que nós muitas vezes não queremos. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele parte de um princípio, conhecer. Se nós não conhecermos a Deus, que Jesus, nele reside todo o conhecimento e sabedoria para buscar, para compreender a razão da ressurreição de Cristo. Nós morremos em Cristo. Cristo não apenas morreu em nosso lugar, a substituição, mas nós morremos com Ele, a nossa identificação com Ele. Nós somos identificados com o Senhor na morte dele. E aí você vê, tem um texto, acho que é 1 João 5:12, Gálatas 2:20, todo mundo tem que saber de cor. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, vivo por meio daquele que me amou e salvou. 1 João 5:12. Ele está falando da vida. Quem Quem tem o Filho tem a vida. tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Que vida é essa? A vida ressurreta dele. O crente ressuscitado, ele tem vida, ele tem que produzir vida. Então, se você tem vida, tem que voar, ir lá para cima, não ciscar aqui embaixo. Não é isso que a Bíblia diz, que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestes? Você desfruta disso? Entender, irmãos, a escravidão do pecado, a cruz do Calvário, a morte de Cristo paga todas as nossas dívidas. A morte de Cristo nos livra de toda a influência do pecado em nós. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 6, se não me engano, 14: portanto, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque é quebrado. E isto traz para nós vida, uma nova vida. Muitos crentes, irmãos, ainda estão na sepultura. Não ressuscitaram porque não buscam as coisas de Deus. Mateus 27:52 fala de um episódio que aconteceu na morte de Jesus. As pessoas ressuscitaram e ficaram no túmulo até Jesus ressuscitar dos mortos. Tem muitas pessoas ainda na sepultura, porque não voam, não buscam as coisas que estão acima, não pensam em Deus. Os sepulcros se abriram no corpo de muitos santos que tinham morrido e foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ficaram 3 dias vivos no sepulcro, é mole? Hein? Esse negócio aqui é bem difícil. Hein? Esse negócio aqui é bem difícil. Bom, a Bíblia está clara. A Bíblia está falando. Então. Sua cabeça, a pessoa vai ficar como lá dentro, sem ar, sem... Eu
Não, os sepulcros já estavam abertos. Abriu o sepulcro, eles ficaram lá, mas só saíram depois. Esses tempos você falou nesse negócio, esse negócio tá na minha cabeça. Mas a Bíblia, eu não tem nada, eu não estou criando nada, é a Bíblia que está falando. Você tem que crer na Bíblia. 27:52. Você tem que crer na Bíblia. Fecha o olho e creia. Acabou. A Bíblia falou que o cara ressuscitou e ficou lá, ficou. E tem muito crente assim que ressuscita e está lá. Você está entendendo espiritualmente? Não sai. A ressurreição para a vida. Buscar o Senhor. E nós não buscamos a Deus. Nós vivemos em Cristo. Cristo é a nossa vida. Uma vida de ressurreição. Buscar, portanto, fosse ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Filipenses 1:21, todos nós sabemos, né? Para mim, o viver é Cristo, e morrer é lucro. o morrer é lucro. Então, Paulo, ele centrava a sua vida em Jesus. A vida dele era Jesus. Por isso que Gálatas 2:20 fala: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Porque ele tinha essa união com o Senhor. Irmãos, nós precisamos buscar a Deus. Eu falei, desde domingo eu estou pensando nisso. Eu falei aqui no domingo, Deus, Jesus é prioridade da sua vida. Você vive em razão de Cristo. Nós nos atrapalhamos com tantas coisas. Jesus fica para o último lugar. Se Ele tem que ser o primeiro na nossa vida, porque a vida que nós temos, devemos a Ele. Ele morreu e ressuscitou, trazendo vida para nós. Nós éramos mortos espiritualmente. Nós estamos numa época de muito ativismo na nossa vida. Não falo nem ativismo religioso. Ativismo, você cria tanta coisa para fazer na vida. Você chega em casa, a mulher fala: não deu tempo de fazer nada. Não é? Porque é tanta coisa, ele se mete em tanta. Estou falando, não tem tempo para Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem reto, perfeito, mas ele se meteu em muitas invenções e muitas encrencas. Essa é a nossa vida. Quando sobra um tempo, você arruma mais um negócio para fazer. Quando não faz nada, faz crochê, né? Crochê é bom para evitar Alzheimer. Hein? Evita o Alzheimer, crochê. Mas Não pode nem falar, porque senão agora que nós vamos querer fazer. Mais incentivo. qual é o tempo nosso para Deus? Qual é o tempo da palavra? Que maneja bem a palavra da verdade. Qual é o desejo nosso de conhecer esse Deus? Vir à igreja de vez em quando? Qual é o tempo que você dedica ao Senhor buscando e estudando? Muitas coisas que acontecem na nossa vida é por falta de conhecimento. Isso era tão importante para Paulo que ele ora para Éfeso, ele ora para o Filipe, ele ora para Colosso.
Ele pede a Deus, são orações que ele faz para Deus trazer esclarecimento da verdade às pessoas, os crentes. Se você não conhecer Deus, você não sabe quem é Deus para você. Deus que dá o que Ele tem de mais precioso para você. E o que você retorna a Ele? Pega a Bíblia no dia de culto e vem aqui? Qual é o seu pensamento? Eu não sei com quem eu estava falando essa semana, porque, irmãos, eu ando realmente vendo a situação, essa crise que está chegando nas vidas, e há uma previsão catastrófica que muitas pessoas serão atingidas pela depressão. Eu estava falando o seguinte: a Bíblia nos dá o remédio para não ser atingido, porque depois de atingido você não tem como sair, só remédio. E uma das coisas é você se envolver com a palavra de Deus e pensar. Paulo está dizendo: busque as coisas do alto e pense nas coisas do alto. Nós não temos o hábito de estar pensando, meditando nas coisas de Deus. Nós precisamos canalizar o nosso pensar para Deus. O pensamento em Deus nos enriquece, irmãos. Nos enriquece. Porque nele estão centrados todo o tesouro do conhecimento. Está em Jesus. Quando você começa a pensar, Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, versículo 10, ele fala assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Paulo conhecia, porque a epístola dele fala coisas profundas, mas ele queria conhecer mais. Não é isso que diz? Para o conhecer, 3:10. Filipenses. Sofrimento, para a ressurreição. Ele estava desejoso. E você vê Pedro lá no capítulo 2 epístola, ele diz: olha, o irmão Paulo, ele escreve coisas tão profundas que muitas pessoas estão distorcendo. Se não me engano é 1:9. Difícil de entender, né? Hein? Ele fala que é difícil de entender. Difícil de entender, tá? Então ele sabia, conhecia, mas ele queria mais para o conhecer, a penetrar no descortinar a ressurreição, o segredo da ressurreição. E ele fala uma coisa aí no 8, tá? Que ele troca tudo pela grandeza do conhecimento, sublimidade do conhecimento de Jesus. Ele fala: pelo qual perdi todas as coisas e considero como perda, como esterco, na outra versão, porque para ganhar Jesus. Jesus é o maior tesouro para nós os crentes. Temos que buscar. E quando nós nos envolvemos, a nossa mente, tá? Ela é tomada pela palavra de Deus. Não há espaço para você estar pensando bobagem. Não há espaço para você pensar com o coração rancoroso. Porque quando você tem uma vida no Espírito, a Bíblia diz que Deus, através do seu Espírito, derrama no nosso coração o amor de Deus. Eu preciso desfrutar mais disso. E ele diz também que quando nós morremos, a nossa vida
ela está escondida em Jesus. Por falta de conhecimento, tem muito crente medroso. Tem pavor, fala mais do inimigo do que de Deus. Deus nos guarda, nós estamos protegidos. Quem é que vai lá onde o Senhor está nos atingir? Ninguém pode. João diz: aquele que está nele, o diabo não lhe toca. A nossa vida está oculta. Davi, no Salmo 27, ele diz que quando a tempestade vem, ele me oculta no seu pavilhão. O refúgio dele era debaixo das asas do Senhor. Se não me engano, verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Então, no dia da adversidade, você estando oculto, ninguém te atinge, porque você está debaixo da guarda do Senhor. A Bíblia está dizendo que nós estamos escondidos porque nós morremos. É necessário morrer. Mas se você tiver esse pensamento, não vai ter lugar para depressão, para esses negócios. O seu pensamento está que você está oculto de Deus. Então as coisas não vão. 26:3 de Isaías diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento está em ti, porque ele confia em ti. 26:3 de Isaías. É a nossa postura de pensar. 26:3. Estão ouvindo mal ou eu estou falando mal? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, há uma proteção para nós. O guarda de Israel nos guarda, nos protege. Glória a Deus. Eu preciso ter essa segurança, viver nesta dimensão. Eu não posso ser, eu não serei atingido porque eu tenho a proteção do Senhor. Glória a Jesus. Essa é a garantia. Tem uns crentes medrosos aí que eles têm medo de sombra, porque não sabem. Salmo 121, que é como que diz? Aquele que te guarda não pecará, nem dormirá o guarda de Israel. Mas muitas vezes nós lemos e não trazemos com a realidade. Bíblia é para viver, é para colocar em prática, senão você se engana. Tiago fala isso, capítulo 1, verso 22, aquele que ouve e não pratica, ele se engana. E a pior coisa é quando você faz com você a chamada autossabotagem. Porque quando você vive a palavra na plenitude, você tem a proteção de Deus, porque Deus vela por ela. Eu velo pela minha palavra para. Então, quando nós estamos em Cristo, nós estamos protegidos. O versículo 4 diz que nós um dia, quando Ele, Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Há uma glória que nos espera, uma vida além dessa vida, mas essa vida, além dessa vida, tem que ser adquirida aqui. Capítulo 3, versículo 21 de
Filipenses, ele fala que o nosso corpo abatido, ele vai ser transformado em corpo de glória. Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Então ele está dizendo que é igual o corpo glorioso de Jesus. Logo é o seguinte: a nossa criação, falei isso acho que domingo passado na classe, é um pouco menor do que os anjos. A nossa estrutura de criação é um pouco menor do que os anjos. E a Bíblia está dizendo que na nossa glorificação nós seremos superiores aos anjos. Capítulo 3, versículo 2 de 1 João, ele fala: como ele é, assim nós também seremos. Ele quem? Jesus. O corpo de glória de Jesus, como está a descrição lá no capítulo 1 de Apocalipse, é isso que nos espera. E aí, a minha teologia é uma aposta que Deus faz em nós, para mostrar ao anjo caído que nós seremos superiores a ele. A Bíblia diz que Lúcifer quis ser igual a Deus sendo anjo, e Deus detonou ele abaixo. Aquilo que ele desejou indevidamente, nós vamos ganhar por herança, um corpo de glória como o de Jesus. Capítulo 3 de Apocalipse diz que nós assentaremos no trono com ele. Ao que vencer, darei que se assente comigo no meu trono. Então vale a pena buscar o Senhor, irmãos. A nossa vida é tão passageira, e nós ficamos, como se diz, empurrando com a barriga. As promessas de Deus são grandiosas. Por que nós não buscamos a Deus como Ele merece ser buscado? Tira o espírito de religiosidade do coração e aplica mais a buscar o Senhor. Se nós temos promessa, nós vamos ser transformados, nós vamos ser glorificados, nós vamos ser semelhantes a Jesus. Essa é a promessa. Mas se você não buscar o Senhor de todo o coração, você pode errar o alvo. O padrão do Senhor é todo o coração. 4:23 de Provérbios, ele diz: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É o nosso coração que é para Deus. Nós falamos recentemente sobre a morada do Espírito de Deus no nosso coração. Então ele tem que ser exclusivo de Deus. Há coisas, irmãos, eu falei na classe e aí uma repetiu à noite, sobre aquela mulher curvada, que está lá em Lucas. A mulher estava há 18 anos oprimida por Satanás, e era crente, porque frequentava a igreja, e Jesus disse: ela é filha de Abraão. Se o seu coração estiver partido, dividido, você pode ser oprimido por Satanás. Essa é a função dele.
Jesus veio para destruir as obras de Satanás e colocar em liberdade os presos e cativos. Nós estamos numa fase de muita acomodação. Orar ninguém quer. A gente faz consagração aqui, vem 20 pessoas quando muito. E uma vez no mês, hein? Ninguém tem necessidade. Estudar a Bíblia, ler, é uma dificuldade. Como que eu vou entender os projetos, os planos de Deus para a nossa vida, os propósitos dele? Deus tem para cada um de nós um projeto. Se eu me sentar, o projeto de Deus não sai. Porque quem avança com o reino somos nós que somos o corpo. Então, se eu não entender isso, eu vou me satisfazer e frequentar apenas. E aí, aquela parábola que Jesus, se você fez somente o que te mandaram, você é um servo inútil. Qual é o envolvimento nosso com o reino? Se eu não busco a Deus, eu não tenho interesse pelo reino. Se eu não tenho interesse pelo reino, nós estamos prostrados, irmãos. A videira não vai produzir, porque a produção é nossa. Não adianta que não vem um anjo para fazer, é você que tem que fazer. Então, se eu não tiver motivação para buscar Deus, eu não tenho motivação para trabalhar. Uma época difícil. Nós estamos numa época que Deus muda, que a gente muitas vezes não vê o curso para salvar pessoas. Hoje tem que ser através de relacionamento. Relacionamento exige uma permanência, uma assistência quase que semanal com uma pessoa. E nós não temos tempo para isso. É por isso que nós vemos as igrejas, quase poucas pessoas salvas. Porque nós devemos investir a nossa vida nelas. Isso para nós custa caro. O nosso conforto. Quem é que quer assumir um compromisso semanal de estar discipulando a pessoa? Se você soubesse como é bom e quem cresce mais é você, você faria isso. Buscai primeiro, se já ressuscitaste com Cristo, busque as coisas de cima. Nós não temos, já falei aqui, nós não temos uma visão de galardão, de recompensa. Isso não toca o coração. Antigamente, irmãos, as pessoas trabalhavam porque eu vou receber de Deus um galardão. Que Deus dá, é a promessa dele. Nenhum trabalho do Senhor é em vão, ele recompensa. Só que nós não queremos buscar as coisas de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós paramos para pensar na grandeza do amor de Deus para conosco, nós estremecemos, irmãos. Nós fazemos muito pouco para Deus em relação ao que Deus fez por nós. Deus deu. Veja, 8 de Romanos, se não me engano, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
aquele que não poupou o seu próprio filho em nosso favor. E ele diz o seguinte, é a recompensa: porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Invista no Senhor, que Ele vai te encher com o Espírito Santo. Invista no Senhor, que Ele vai derramar sobre você a virtude do Espírito Santo. Nós temos uma vida muito contente com a água nos arteiros, e Jesus quer nos levar à profundidade. Então busque mais, tenha experiência com o Senhor, para que você sinta e fale: Deus falou ao meu coração. Semana, conversando com uma pessoa que estou discipulando, ele falou: pastor, eu quero ouvir, as pessoas falam que Deus falou, eu quero ouvir algo diferente de Deus na minha vida. Eu falei: ora, fala, Deus fala. Ele falou, eu falei: fala. Então você peça a experiência, que Deus vai falar com o seu coração, porque nós temos um Deus pessoal e vivo. Ele fala. Eu tenho certeza que Deus vai falar. Por quê? Porque há um desejo no coração. Eu falei: então busque mais, que Deus vai falar. Você vai ter uma experiência. Deus falou comigo. Quando você busca, aproxima de Deus, Deus fala ao nosso coração. Deus fala ao nosso espírito e fala também de forma audível. Deus ministra a nossa vida. Depende de você buscar o Senhor, envolver com as coisas de Deus. E ele diz: pensar nas coisas de Deus. A nossa mente, irmãos, tem uma capacidade extraordinária de arquitetar coisas abstratas, pensar. E você tem lógica quando lê a palavra de Deus. Você tem algo concreto na nossa mente, que o Espírito usa isso e vai nos falando, conectando com Deus. Nós precisamos buscar o Senhor. É tempo, irmãos, não deixar que a frieza domine o nosso coração, que a gente acomode com a rotina, acomode estar na igreja uma vez por semana, mas que nós tenhamos uma vida de responsabilidade buscando a Deus, não só frequentando, mas buscando a Deus na nossa casa, estudando a palavra. Muitas pessoas, elas têm o hábito, né, os professores, de no dia da aula, estudar um dia antes. Se você tiver o hábito de maturar a lição desde o início da semana, você ir pensando, tá? Você seleciona os versículos que fala do assunto, e você vai pensando. Quando você sentar para colocar no papel, aquilo já vem. Às vezes Lia fala: que você está estudando? Eu já estou pensando, já tem a direção, porque eu tenho que estar pensando o estudo de hoje, o estudo do domingo, palavra pastoral, e muitas vezes é no coração que a gente vai trazendo a palavra, e a gente vai fazendo conexão. Por isso que é bom pensar na palavra.
Deus vai usando a palavra dele e fazendo e trazendo algo no nosso coração. Quando você busca Deus, Deus te responde. E nós precisamos buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. E o padrão é de todo o coração. O seu coração é de Deus? Você ama a Deus? Ou ama o seu cachorro? Ou ama os seus filhos mais do que a Deus? Tem gente que ama até o cachorro mais do que a Deus. Porque nós não sabemos quem é Deus para nós. Deus é o centro. Ele nos criou. Nós nascemos para o alto. Por isso que temos que pensar alto, pensar nas coisas de cima. Nós fomos ressuscitados, nós fomos levantados, estamos numa posição de excelência, assentados com Cristo nas regiões celestes. O nosso envolvimento tem que ser este, na área do sobrenatural. Mas nós queremos, quem está lá desfruta de Deus, porque Jesus, no reino de Deus, há alegria, paz e gozo no Espírito. Quando nós estamos posicionados nessa dimensão, nós suportamos aqui os reveses. É o preparo do sobrenatural que nos faz suportar e vencer as lutas aqui. Quando nós estamos aqui, esquecemos de lá, o nosso sofrimento é maior. A pancada dói mais. Eu sempre falo isso para mim. Quando nós estamos preparados, a pancada dói menos. Quando você não tem um preparo, você vai sentir a dor, mas quando você está com Cristo, você sofre menos, porque Ele entra com recurso. A Bíblia diz que Ele é o nosso consolo. Nós temos na parte lá em 2 Coríntios, capítulo 1, Ele é a nossa consolação. Então Ele não deixa que você padeça. Ele te inspira, Ele te protege, Ele te consola. E a Bíblia diz que com esta consolação eu posso consolar outros que necessitam. Porque o que Deus dá, Ele dá abundantemente. Efésios 3:20 diz isso. Tudo que nós pensamos ou pedimos, Ele dá mais, porque Ele é um Deus generoso. Amém? Então busque o Senhor. Está na hora de buscar o Senhor enquanto se pode achar, e buscar de todo o coração, porque este é o padrão que Deus quer, o nosso coração estar com Ele, ser dominado por Ele. Amém?